Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Marcélia, bolsista do Engenheiros da Manhã, e hoje a gente vai falar sobre o petróleo, que é uma das principais fontes de energia utilizadas no mundo e também uma matéria-prima muito importante para diversos produtos do nosso dia a dia, como plástico, gasolina, para a gente se locomover e muito mais. Bom, o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura natural de hidrocarbonetos formada principalmente por carbono e hidrogênio. Ele se origina a partir da matéria orgânica acumulada ao longo de milhões de anos e é encontrado em rochas sedimentares no subsolo. Como a gente pode ver aqui, ele pode ser encontrado na natureza em diferentes estados físicos, dependendo das condições de temperatura e pressão, como na forma líquida, como o óleo bruto ou condensado, na forma sólida, como o asfalto, na forma semissólida, como o betume, e na forma gasosa, como o gás natural. Essas variações mostram como o petróleo pode se apresentar de maneira diferente em ambiente natural. Bom, a formação do petróleo é um processo muito lento que acontece ao longo de milhões de anos envolvendo dois grandes ciclos. Primeiro, o ciclo biológico, que começa com organismos microscópicos como algas e plânctons, que realizam fotossíntese e armazenam energia. Depois temos o ciclo sedimentar, com esses organismos mortos se depositam no fundo dos mares e lagos, sendo cobertos por camadas de sedimentos. Bom, com o passar do tempo, esses sedimentos vão se acumulando, aumentando a pressão e a temperatura, o que transforma a matéria orgânica em petróleo, e esse processo é extremamente lento e ocorre em ambientes sedimentares. A gente consegue ver aqui nesse gráfico as fases, como a diagênese, a catagênese, a metagênese e o metamorfismo, que a gente vai ver melhor lá mais para frente. Esse gráfico mostra o campo de existência do petróleo e do gás, de acordo com a temperatura e o estágio de formação. Aqui a gente consegue ver os compostos bioquímicos, condensado, o óleo, o gás térmico, e cada um aparece em faixas diferentes de temperatura ao longo do tempo geológico. Aqui também a gente tem a pirólise rock-ível, que é uma técnica realizada em laboratório que utiliza um equipamento capaz de analisar diversos parâmetros das rochas geradoras. Com ela é possível identificar o potencial de geração de petróleo, o tipo de querogênio, o grau de maturação da rocha. Essa análise é muito importante para estudos geológicos e exploração de petróleo. Bom, a diagênese é a primeira etapa de formação do petróleo e acontece logo após a deposição da matéria orgânica no fundo de mares, lagos ou ambientes sedimentares. Neste estágio, as temperaturas são baixas, geralmente abaixo de 60 graus, e a pressão ainda é relativamente pequena, causada principalmente pelo peso das camadas de sedimentos que vão acumulando com o tempo. Os principais processos físicos são a compactação, onde os sedimentos vão perdendo a porosidade, e a cimentação, que ajuda a transformar os sedimentos soltos em rochas. Já os processos químicos e biológicos envolvem a ação de bactérias anaeróbicas que começam a decompor a matéria orgânica. Nessa fase ainda não há petróleo propriamente dito, mas ocorre a formação do querogênio, que é um material sólido e insolúvel fundamental para as próximas etapas. Nessa rocha que eu coloquei aqui no slide, dá para ver melhor a diferença de etapa e camadas que tem. Bom, a catagênese é considerada a fase mais importante, porque é nela que ocorre a geração do petróleo líquido. Essa etapa acontece em condições de temperatura mais elevada, geralmente entre 65 graus e 165 graus Celsius, sob pressões maiores, causadas pelo soterramento contínuo das rochas ao longo de milhões e milhões de anos. Nessa fase, o calor provoca reações químicas de quebra de moléculas do querogênio em um processo conhecido como craqueamento térmico. Como resultado, o querogênio se transforma em óleo e gás, que podem migrar pelos poros e fraturas das rochas, se acumulando em reservatórios. E é por isso que a catagênese também é chamada de janela do petróleo, já que as condições são ideais para a formação do óleo. Agora, a metagênese ela ocorre quando as rochas são soterradas ainda mais profundamente, atingindo temperaturas muito altas, geralmente acima de 165 graus Celsius, e pressões elevadas. Nessas condições extremas, o óleo que foi formado anteriormente se torna instável. O principal processo químico dessa fase é a quebra das moléculas de óleo e do querogênio residual, assim resultando quase exclusivamente na formação de gás natural, principalmente o metano. Por isso, a metagênese é conhecida como a fase de geração de gás seco, onde o petróleo líquido praticamente deixa de existir. Agora, o metamorfismo, ele representa condições ainda mais extremas de temperatura e pressão, que podem ultrapassar 200 graus Celsius e ocorrer em grandes profundidades.
Nessa etapa, o ambiente geológico deixa de ser favorável à preservação do petróleo. No metamorfismo regional, grandes áreas da crosta são afetadas por altas pressões e temperaturas, geralmente associadas a movimentos tectônicos. Já no metamorfismo de contato, as rochas entram em contato com corpos magmáticos, sofrendo aquecimento intenso em uma área localizada. Nessas condições, o petróleo e o gás podem ser totalmente destruídos ou transformados, restando apenas resíduos de carbono. Portanto, nós conseguimos observar que o petróleo é resultado de um processo natural longo e muito complexo, que envolve muitos ciclos biológicos, sedimentares e transformações físico-químicas ao longo de milhões de anos. Um exemplo que a gente tem, que a gente utiliza o petróleo, é a gasolina, o diesel, gás de cozinha, querosene de aviação, brinquedos, embalagens, tecidos sintéticos como nylon, poliéster, cosméticos, medicamentos, tintas, solventes e muito mais. Bom, gente, siga nosso Instagram e muito obrigada por assistir. Espero vocês no próximo vídeo.